dia, pessoal, tudo bem? Vou começar aqui, tá? A correção em relação à primeira semana do PET 1, certo? Então, tá aqui, correção da primeira atividade do PET 1, sétimo ano. Então, pessoal, sou o professor Guilherme, tá bom? Responsável pela disciplina de matemática e estou à disposição de todos sempre, certo? Então, ó, antes de começar a correção da atividade proposta no PET, tá? Justamente os exercícios que foram propostos, vamos revisar alguns conceitos importantes. E o primeiro deles, pessoal, é o conceito de fração, tudo bem? Que é um conceito muito simples e que às vezes gera muita dúvida nos alunos, né? Observa aqui o que é uma fração. Uma fração, pessoal, nada mais é que uma representação de uma divisão. Isso mesmo, nós usamos frações para representar uma divisão. Então, por exemplo, como nós escrevemos uma fração? Da seguinte forma, por exemplo, essa fração é lida como 5 oitavos, tá bom? Ou 5 oitoavos. Então, o número que fica acima, ó, essa barra, ela está ligada à divisão, tá bom? O número que fica acima da barra é chamado de numerador, tá? Esse numerador é justamente o número que está sendo dividido. E o número de baixo é o que a gente chama de denominador, ou também o nosso divisor, tá bom? Então, essa fração 5 oitavos ou 5 oitoavos, nada mais é que a divisão de 5 por 8, certo? Então, o resultado dessa divisão, o resultado dessa fração, ela é chamado de quociente, certo? Então, toda fração ela tem um resultado. Se eu efetuar a divisão, eu obtenho um resultado. Esse resultado é chamado de quociente. Mas, Guilherme, existem outras formas de representar uma divisão. Por que eu uso fração? Qual a importância dela? Então, ó, muitas vezes as frações elas são interpretadas além de uma divisão, ou seja, mais de um objetivo para essas frações. Elas podem representar também uma parte do todo. O que isso significa? Como assim, Guilherme, uma fração como essa pode representar uma parte de um todo? Então, vamos observar o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Em uma fazenda há 120 galinhas, das quais 3/5 são considerados animais adultos. Então, olha só o que eu escrevi aqui. Olha a fração representando uma parte do todo. Ó. 3/5 são considerados animais adultos. Aí você se pergunta, Guilherme, quantos são, em valor absoluto, os animais adultos? Ora, a gente não tem esse dado aqui no enunciado, porém a gente tem essa fração, e essa fração representa justamente esses animais adultos. Então, essa parte do todo, quem que seria o todo? 120 galinhas. Então vem a pergunta, qual o total de animais que não são filhotes, ou seja, que são animais adultos? Então, galera, vamos tentar entender isso aqui, ó. Como que eu vou fazer esse cálculo, Guilherme? Como que eu vou calcular essa parte 3/5 do todo, que é o 120? Então, ó, observe que no nosso problema, a fração está sendo usada para representar a... Perdão, selecionar a caneta. Para representar a parte do total de animais que já alcançaram a fase adulta, a idade adulta. Mas como saber esse valor absoluto, ou seja, é tantos animais? Como descobrir esse valor? Como calcular essa parte em relação ao total? Como calcular essa parte em relação ao total? Então, vamos ver isso na prática. O cálculo de frações em relação a um determinado valor é feito da seguinte maneira. Vamos lá. Olha só como é que eu calculo. Eu preciso calcular 3/5 de 120. Como que é feito isso? Olha essa flecha aqui, tá bom? Dividimos o total, quem que é o total? 120. Pelo divisor, ó, os elementos da fração. Esse aqui é o número que está sendo dividido, esse aqui é o divisor. Então, ó, vou até circular ele. Esse aqui é o nosso divisor. Então, dividimos o total, que é o nosso referencial, pelo divisor. Em seguida, multiplicamos o resultado pelo número de cima, ou seja, o numerador. Então, olha esse esquema. Eu vou pegar o 120, que é o todo, e dividir pelo de baixo, dividir pelo divisor. O resultado
eu vou multiplicar pelo de cima, que é o numerador. Então, ó, assim, dividindo 120 por 5, obtemos 24, tá bom? Ah, Guilherme, por quê? Olha só. Se eu escrever aqui, ó, estou escrevendo com o mouse, então fica um pouco ruim, tá, pessoal? Mas 120 dividido por 5. Não posso pegar 1, vou pegar o 12. Que número que multiplicado por 5 dá ou chega próximo de 12? O 2. O 3 dá 15, 3 vezes 5, 15 vai passar. 12 vezes 5, 10, ó. Ponho 10 aqui e 12 menos 10 dá quanto? Dá resto 2. Abaixa quem? Abaixa o 0. Que número que multiplicado por 5 dá ou chega próximo de 20? O 4. 4 vezes 5, 20. Resto 0. 20 menos 20, 0. Acabou a divisão. Então, ó, deu 24. Agora, tomando o 24, que é o resultado da divisão, a gente viu, ó, o resultado da divisão, multiplicando por 3, obtemos o número 72. Se eu pegar e fazer 3 vezes 24, eu vou obter o 72. Isso significa que 72 animais são adultos. Por quê? Ao calcular essa fração desse todo, a fração era a parte dos adultos. Isso aqui o enunciado falou que eram os adultos. Então, quando eu faço o cálculo dela em relação ao total, eu obtenho justamente todos os animais adultos. Então, pessoal, é tranquilo, sempre que pedir o cálculo de uma fração em relação a um determinado valor, vocês vão fazer esse processo. Pega o todo, divide pelo número de baixo da fração, que é o divisor, o resultado dessa divisão multiplica pelo de cima. Então, já que nesse momento entendemos o que as frações são e como realizar alguns cálculos com ela, esse cálculo aqui que a gente fez, né? Podemos falar agora sobre porcentagem, tá? Esse assunto é fundamental nos dias atuais. Entender o que é uma porcentagem, certo? Então, vamos lá. Uma porcentagem nada mais é que uma fração em que o denominador vale 100. Isso mesmo, pessoal, é isso mesmo, simples assim. Entendendo assim, podemos escrever as porcentagens a seguir como sendo as frações. O que é 25%? 25% nada mais é que 25 dividido por 100, 25 sobre 100. O que é 14%? Nada mais é que 14 sobre 100. Tá vendo, ó? O processo de transformação de uma porcentagem em fração, eu esqueço o símbolo aqui, eu esqueço o símbolo da porcentagem e troco por denominador 100. Só isso, pessoal. 32% é a mesma coisa que 32 sobre 100. Então, muitas vezes na matemática, devemos calcular uma porcentagem de um valor. Já que sabemos calcular uma fração de um todo, uma fração de um valor, que foi o que fizemos aqui, calculamos uma fração de um todo. E já que uma porcentagem é uma fração, quando eu for calcular uma porcentagem de um valor, basta eu transformar essa porcentagem em uma fração e eu sei calcular essa fração de um valor. Tá entendendo onde a gente quer chegar? Já que sabemos calcular uma fração de um todo, basta usarmos o mesmo raciocínio encarando as porcentagens como sendo frações. Então, olha só, vamos imaginar agora que um reservatório de água com capacidade para 1.500 litros, aqui faltou um pontinho, tá? Para delimitar aí, tá? Onde é a casa da unidade, unidade não. Isso. Onde começa o milhar e onde termina a centena. Então, capacidade de 1.500 litros está completamente cheio. Se está completamente cheio, a gente sabe que lá dentro tem 1.500 litros. Sem querer, o proprietário danificou, tá, esse recipiente e verificou que 16% da água acabou vazando. Quantos litros foram desperdiçados? Entendeu o raciocínio? Olha, eu estou falando que o que vazou corresponde a 16% do total. Então, eu preciso calcular essa porcentagem desse todo, ó. Eu preciso calcular essa porcentagem desse valor todo para saber quantos litros foram desperdiçados. Então, primeira coisa que eu vou fazer é, se 16% eu posso transformar em uma fração, vamos fazer isso?
16% é equivalente a 16 sobre 100. Eu não fiz nada diferente desse processo aqui, ó. Eu esqueço, ó, no processo de transformação, eu esqueço o símbolo da porcentagem, ó. Perdão, ficou meio feio isso aqui. Eu esqueço o símbolo da porcentagem e troco por denominador 100. Eu esqueço o símbolo da porcentagem, replico 14 e troco por denominador 100. Foi o que eu fiz, ó. Eu esqueci a porcentagem e troquei por denominador 100. Assim, calcular uma fração do total de 1.500 litros, né? Assim, vamos calcular essa fração, essa aqui, né, que a gente construiu, em relação ao total, 1.500 litros. Sabemos que 1.500 dividido por 100 é igual a 15, tá? Então, se você pegar, ó, é só fazer aqui, ó, 1.500, tá? Estou escrevendo com o mouse, dividido por 100. Ora, quando eu faço essa divisão, pessoal, aqui tem um segredo. Basta, olha só, eu cortar 2 zeros, corto 2 zeros, resultado dá 15, tá bom? Nem preciso continuar essa divisão, por isso que é igual a 15. Agora, multiplicando justamente o 15, que é o resultado da divisão, por 16, que é o numerador, né? Ó, divido pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. Se eu fizer 15 vezes 16, vou fazer aqui para vocês verem. Vou pegar a borracha aqui, tá? Caneta. Vou colocar o maior aqui. Vezes 15. Ó, perceba que eu alinhei os números, né? Numerador com numerador, unidade com unidade, dezena com dezena. 5 vezes 6, 30. Põe o 0, sobe 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. O que eu faço aqui? Antes de passar a multiplicação agora para o 1, eu tenho que vir aqui e colocar 1, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. E agora, efetuando a soma, 0 mais 0, 0. 8 mais 6 dá 14. Põe 4, sobe 1. E 1 mais 1 dá 240. Logo, pessoal, 240 litros foram desperdiçados, né? Acabou escorrendo aí pela superfície. Então, vamos justamente às atividades do PET, tá bom? E aqui eles trouxeram algumas atividades um pouco complicadinhas, mas enfim, vamos lá. Então, leia com atenção. A erradicação da pobreza até 2030 é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas. Mas seu relatório de julho passado aponta que 6% da população global ainda está vivendo na pobreza. Então, olha só. Ele está falando que, né, até 2030 o objetivo é justamente acabar com a pobreza extrema, tá, pessoal? E ele está dizendo que nessa data aqui, né, 21 de fevereiro de 2021, eles calculam que 6% da população total ainda vive na pobreza. Então, vamos lá. Um dado do IBGE, porém, chama atenção. Dos 13,5 milhões de pessoas que vivem em extrema pobreza, 13,6% tinha alguma ocupação, ainda que informal, cumprindo abaixo das 40 horas de trabalho semanal. Aqui já é uma reportagem do Brasil, tá? Aqui é o âmbito do mundo internacional e aqui está no âmbito do Brasil. Então, vamos lá. Utilize como referência. População mundial tem 7 bilhões de pessoas. População brasileira, 210 milhões. Então, a primeira coisa é escrever esses números, pessoal. 7 bilhões é um número da ordem de... Observa o seguinte, ó. Pensa o seguinte, 1000, milhão, bilhão, tá bom? Olha só a pontuação. Essa pontuação, ó, aqui são as centenas, a gente fala, né, as casas da centena, milhar, milhão, bilhão. Por isso, 7 aqui e tudo zero. 210 milhões é na ordem de, ó, novamente, centena, milhar, milhão. Já que eu tenho 210 milhões, eu tenho 210 aqui e tudo, o resto 00. Então, o objetivo inicial é escrever esses números, é o que eu fiz aqui. Então, ó, primeira pergunta, vamos analisar as porcentagens nas notícias? Calcule.
Quantas pessoas equivale a 6% da população mundial? Então, sabemos que a população mundial é de 7 bilhões, tá bom? Que é esse número aqui que eu escrevi. E agora precisamos calcular 6% desse valor. Para isso, como a gente já fez anteriormente, vamos transformar essa porcentagem em fração. 6% é equivalente a 6 sobre 100, essa transformação eu mostrei. Então, eu preciso calcular 6 sobre 100 de 7 bilhões. Então, ó, para dividir o número da população, basta cortarmos os zeros. Então, vamos tirar 2 zeros do número 7 bilhões. Afinal, o que eu faço aqui? Divido o total pelo de baixo, o resultado multiplico pelo de cima. Não é isso que eu mostrei para vocês? Então, quando eu for dividir 7 bilhões por 100, ó, basta eu cancelar 2 zeros, né? 100, cancelo 2 zeros aqui, vou reorganizar esse número. Então, reorganizando aqui, a cada 3 zeros eu ponho um ponto. 1, 2, 3, ponho um ponto. 1, 2, 3, ponho outro ponto. Então, o resultado final vai dar 70 milhões, tá bom? Agora, pegando essa divisão, que é esse resultado, e multiplicando ele por 6, que eu não posso esquecer de multiplicar pelo de cima, nós temos 6 vezes 70 milhões, eu tenho 42 milhões de pessoas que, em teoria, estão na pobreza extrema, né, diante do dado que foi apresentado. Certo, pessoal? Então, ó, a correção inicial é essa, tá? A atividade ela é um pouco longa, eu vou dividir em 2 vídeos e depois eu vou trazer um vídeo relacionado ao restante da atividade, certo? A correção é essa, estou à disposição de todos, basta mandar mensagem. Um abraço, valeu, pessoal!